Boa noite para todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui em mais esse webinar da HEMO. Hoje, 29 de setembro, convidamos a doutora Melka, que trabalha na Escola Paulista de Medicina. Ela é responsável pelo ambulatório de anemias hemolíticas e também pelo laboratório de imunohemato. Tem uma experiência bastante grande com esses casos de anemia hemolítica. E hoje, especificamente, além de anemia hemolítica, a gente vai discutir um pouquinho anemia hemolítica a frio. Então, doutora Melka, muito obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite. A ideia é você colocar um pouquinho, expor um pouquinho da sua experiência, e depois, ao final, geralmente a gente bate um papo, troca um pouquinho de figurinhas, e tira um pouquinho das dúvidas que o pessoal, com certeza, vai ter no meio do caminho. Então, mais uma vez, obrigado em nome da HEMO. Fique à vontade para compartilhar sua tela e seguir em frente com a sua aula. Por favor. Gostaria de agradecer o convite, de estar dando essa aula. Eu tenho uma oportunidade de estar dos dois lados, porque eu fico tanto na bancada, coordenando o laboratório de imunohematologia, como eu estou do outro lado também como médica, coordenando o ambulatório de anemia hemolítica autoimune. Então, assim, para mim é muito confortável e muito prazeroso estar falando desse assunto, porque eu consigo falar dos dois lados. Então, gostaria muito de agradecer esse convite. Tá? Ainda estou na Escola Paulista, mas também foi por opção, porque em casa tenho duas peças que não me deixam dar aula sossegada. Então, tenho que me refugiar aqui. Então, o conceito de anemia hemolítica autoimune é quando eu tenho hemólise, certo? Associada a essa hemólise, ela é provocada por hemácias sensibilizadas por autoanticorpo complemento. E quando isso é tão importante que a medula óssea ela não consegue compensar, e como resultado eu tenho uma anemia. Por isso que eu tenho uma anemia hemolítica mediada por autoanticorpo complemento. A incidência anual da anemia hemolítica autoimune, ela em si já é considerada uma doença rara. Vai de 1 a 3 para cada 100 mil indivíduos ou 1 para 25 mil indivíduos. Os dados de literatura falam que 40 a 20% desses casos são de anemias hemolíticas por anticorpos a frio. Só que quando eu vejo esses dados de literatura, a impressão que eu tenho é que isso vem lá realmente daquelas temperaturas extremas. Porque aqui no meu ambulatório, eu diria que eu vou ter uma quantidade inferior a 20% desses casos de anemia hemolítica provocada por anticorpos a frio. Então, é realmente uma entidade muito rara. Outra coisa que a gente tem em mente é, por exemplo, quem trabalha em bancada deve estar pensando, não, eu pego alto anticorpo a frio o tempo todo atrapalhando a minha vida. Só que eu tenho diferença. Alto anticorpo a frio, sem estar provocando nenhuma repercussão clínica, é uma situação relativamente comum. Mas esse alto anticorpo a frio ser clinicamente significante, a ponto dele estar provocando hemólise, isso sim é muito raro. Quando a gente também fala em qualquer uma dessas doenças, a gente tem que ter em mente que a gente está falando sempre em quê? Em pequenas séries, relatos de caso, pelo número escasso da patologia mesmo. Então, o nível de evidência que eu tenho para qualquer coisa, quando eu estou falando dessa doença, é baixo, porque eu tenho poucos, agora que estão começando estudos clínicos randomizados, patrocinados por empresas farmacêuticas, porque no passado isso daí era realmente pela escassez dos casos, é realmente só pequenas séries, tá? O diagnóstico é relativamente simples, e aí é o que eu digo para todo mundo, não inverte, tá? Não inverte, eu ter bancada e aí procurar causas, achar que só porque o paciente tem um teste de antiglobulina direto positivo, ele tem anemia hemolítica. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é começar pela clínica, eu tenho que ter anemia e icterícia. Ok, tenho isso? Então, será que esse meu paciente tem hemólise? Aí eu tenho que ter esses testes aqui, confirmando a hemólise, um hemograma demonstrando anemia. Na maioria das vezes, eu tenho um VCM um pouquinho elevado pela reticulocitose. E na anemia hemolítica a frio, o que chama atenção, às vezes, é eu ter um VCM que não existe.
tá? Porque o que acontece? Aquele estado de alta aglutinação faça com que várias vezes eu tenha um VCM de 150, 160, e na volume de 2, 3 chama atenção na anemia hemolítica. Aglutinadas, tá? Então, você vai ter isso, você vai ter uma reticulocitose indireta, por exemplo, de muito de anemia com hemólise. Como que eu vou confirmar? Teste de antiglobulina direto e o teste de antiglobulina indireto. Esses testes, a gente, apesar de ser um teste antigo, de ter ele ser relativamente fácil de fazer, esse teste ele é excelente. Eles permitem confirmar e classificar essa anemia hemolítica autoimune. E é muito importante você estar classificando a anemia hemolítica autoimune, porque o tratamento de cada uma dessas entidades aqui é completamente diferente. Apesar de ser tudo anemia hemolítica autoimune, a anemia hemolítica quente, ela é diferente de uma CAD, é diferente de uma mista. Então, para cada um, eu vou ter um tipo de tratamento específico. Então, essa classificação imunematológica não é só coisa de bancada. Ela vai me dizer, sim, o que eu vou fazer por cada paciente. Tá? Então, quando eu tenho a quente, eu tenho uma IgG com TAD, tanto poli como IgG mono positiva, pode ou não vir acompanhada de complemento, tá? Esse anticorpo, ele não tem amplitude térmica, ele só vai ter reatividade a 37 graus, e geralmente eu faço um eluato ácido, eu vou ter uma IgG com ampanglutinina. Quando eu tenho anticorpos a frio, com exceção da hemoglobinúria paroxística frio, o responsável por essa hemólise é um IgM. Lembrando que no TAD eu vou pegar só no polo específico, no mono por IgG eu não pego. E aí eu só vou ter o C3D, tá? Nesses casos, amplitude térmica, titulação é muito importante. Eluato ácido, nesses casos aqui eu não realizo, certo? Na mista, eu vou ter uma mistura dessas duas coisas. Eu vou ter IgG e IgM provocando uma hemólise nesse meu paciente, tá? Eu fiz aqui um esquema do que é o teste de antiglobulina direto, né? Você tem hemácias já sensibilizadas em vivo, tá? Quando você joga o soro, quando é em tubo de Cumbis ou soro de gama-globulina humana, você vai ter uma aglutinação, tendo reatividade, como está representado aqui pelo teste tradicional, que ainda é o que é executado na maioria do Brasil. E aqui a gente tem um cartão monoespecífico, tá? Que é um TAD onde eu vejo já a especificidade. Então, na anemia quente, eu posso ter IgG associada a complemento, eu posso ter IgG associada a IgA, IgM, tá? Mas o que é importante aqui sempre vai ter é esse IgG. Na anemia hemolítica frio, as hemácias elas vão ser sensibilizadas a baixa temperatura, ou seja, só nas extremidades é que eu vou ter a minha hemácia sensibilizada por IgM. Quando essas hemácias sejam na circulação central, a IgM ela se dissocia, de modo que o que só resta aqui sensibilizando essas hemácias é o complemento. Quando eu jogo o meu reagente, eu vou ter ele positivo apenas pelo complemento, que é o que a gente vê aqui numa reação poliespecífico, como eu tenho um complemento aqui, ele vai ser positivo, tá? Mas o teste clássico é isso aqui, eu tenho todas as minhas imunoglobulinas negativas com um complemento positivo. Tá? Aqui eu também tenho outro teste, isso é muito raro, tá? Eu pegar um IgM aqui nesse cartão, mas às vezes a gente pega. Tá? O mais comum mesmo é eu ter só esse tipo de reatividade. Então, nas anemias hemolíticas por anticorpo a frio, título é muito importante e vai influenciar, inclusive, na classificação etiológica. Por exemplo, na anemia hemolítica a frio, quando ela é secundária, eu tenho um título menor que 64.
tá? Então, isso já me diz mais ou menos o diagnóstico. Na primária, obrigatoriamente esse título, isso é critério diagnóstico, ele é maior que 64, só que aquele paciente que você faz o título e parece que não vai ter fim. Por exemplo, no nosso serviço, a gente dá título superior a 1024, porque a gente não continua. Então, são títulos extremamente altos quando eu tenho anemia hemolítica autoimune a frio, primária, ou como a gente diz, doença de aglutininas a frio, que é o CAD, tá? Nas mistas, em que eu tenho a participação de anticorpo a frio e a quente, esse anticorpo a frio, ele também vai ter um título, essa IgM, né, de menos 64, de menor que 64, tá? Lembrar que para anemia hemolítica quente, a gente não interessa eu estar fazendo o título de IgG. O que eu tenho que estar titulando é as anemias hemolíticas a frio e essa reatividade, tá? Isso aqui para anemia hemolítica a frio é extremamente importante porque é diagnóstico. Apesar de não ser critério diagnóstico, outra coisa que é muito importante é aquela amplitude térmica, tá? Na anemia hemolítica frio secundária, é aquele anticorpo mais bobo. Ele tem uma amplitude térmica geralmente inferior a 25, ele reage até 24, tá? Quando eu tenho CAD, não, é aquele anticorpo a frio extremamente perigoso, porque às vezes ele inclusive apresenta reatividade muito próxima a 37 graus. Então, quanto maior a amplitude térmica dele, próxima a 37 graus, mais você tem um anticorpo perigoso. Na mista, esse anticorpo, você vai ter duas amplitudes, você vai ter duas curvas bem bonitas, em que você tem um anticorpo que reage a 30 graus, aí você mais ou menos até 30 graus, você vai ter aquele ato na curva, e quando você faz a amplitude térmica de novo, ele só vai dar pontual a 37 graus, tá? O eluato, de novo, que a gente faz é o eluato ácido, né? Você pode fazer o a frio, mas a gente não costuma fazer, tá? Não é importante, não é critério diagnóstico. Você não realiza eluato ácido nessas anemias hemolíticas a frio. E lembrar que tanto na primária quanto na secundária, quando eu estou falando de... Eu vou ter uma especificidade para I grande, ou seja, eu só não reajo com hemácia de cordão, enquanto na hemoglobinúria paroxística a frio é comum eu ter uma reatividade para P, tá? Uma especificidade para P. Como que a gente vai fazer essa titulação para anticorpo a frio? Então, muitas vezes, assim, eu já peguei o pessoal encaminhando o caso para mim, dizendo que o paciente tem título de anticorpo muito baixo. E aí aí o pulo do gato, tá? A gente realiza também em gel neutro, só que, na maioria das vezes, o que eu considero é o resultado em tubo. E a titulação do anticorpo a frio, ela tem que ser realizada durante 12 horas em temperatura de geladeira, ela não é temperatura ambiente. Então, várias vezes que você está titulando esse anticorpo a frio, ele dá negativo porque você titula em temperatura ambiente, e isso não é a técnica correta, tá? Técnica correta é você titular em temperatura de geladeira. Esse anticorpo, ele é reativo no soro. A titulação a gente faz com a própria hemácia do paciente, tá? E se for reativo com as hemácias 1 e 2, você pode utilizar as hemácias de triagem também. É como eu disse, no nosso serviço, eu diluo esse soro até só 1024, tá? Apesar disso não ser descrito na nossa literatura, eu faço isso aqui junto, titular também o teste de antiglobulina direto, mas quando eu estou falando em titulação, estou falando em titulação de soro mesmo. E engraçado, assim, que a gente tem um resultado muito semelhante, tanto do TAD como da titulação desse autoanticorpo a frio no soro, tá? Esses dados aqui eu ainda não publiquei, mas a gente está fazendo, sempre que eu encontro anticorpo a frio que eu estou titulando, eu peço para titular o TAD, aí eu titulo o TAD, depois jogo a hemácia do paciente, e os resultados estão muito semelhantes. E aqui, por essa titulação, eu já tenho uma ideia. Será que vai ser primária? Será que vai ser secundária? Quando eu tenho um título baixo, eu já penso na secundária. Quando eu tenho um título muito alto, você já pode pensar diante de
uma anemia hemolítica autoimune por anticorpo a frio. E mais, quando eu tenho títulos baixos, inferior a 16, isso seja só um achado de anticorpo a frio, eu não esteja diante. Raramente, eles são clinicamente significativos. Então, aqui eu tive um caso que era muito reativo, o TAD, só que a titulação dele era só 8, e o paciente ele tinha apenas uma anemia megaloblástica, e, coincidentemente, um TAD também positivo, mas não era anemia hemolítica frio, tá? E eu insisti por conta da titulação, que era de 8. A amplitude térmica é muito importante, tá? Essa amplitude térmica você faz sem substância potencializadora. Temperatura ambiente, 30. A amplitude térmica desse anticorpo, maior a sua patogenicidade. Apesar de não ser critério diagnóstico, só justifica eu ter uma anemia hemolítica por anticorpo a frio com títulos baixos se essa amplitude estiver próxima a isso aqui. Aí, por exemplo, a minha última amplitude que deu positiva 24, negativa 37. Aí eu começo a regular a minha centrífuga a partir daqui para saber até quando ele é positivo, tá? Então, de 24, geralmente, eu vou fazendo cortes para 30, 26, e aí eu vou dizendo onde é o último valor positivo, é aquele valor que eu considero a minha amplitude, tá? E aí, quando eu estou diante de um anticorpo a frio, eu tenho que saber, é uma CAS, quer dizer, é uma síndrome de aglutininas a frio, é secundário ou é primário? Porque é completamente diferente o tratamento que eu vou fazer em cada um dos casos, tá? Os testes imunematológicos, como ficou bem claro, a amplitude térmica e o título já vão te direcionar a isso, certo? Se eu tiver aquele título infinito, isso sugere muito SECAD, tá? Se eu tiver uma amplitude térmica muito próxima a 37, isso sugere muito SECAD, certo? História prévia, a gente sempre pede para o residente tirar a história do paciente. É muito importante, porque histórias de infecção, principalmente em crianças, e quando você tem pneumonias atípicas que ocorreram em adultos há 15 dias ao mês, isso é muito sugestivo de uma síndrome de aglutinina, tá? Por micoplasma. Crianças que tiveram infecção viral, infecção de micoplasma, de mononucleose, há uma semana, é muito sugestivo de você ter uma hemoglobinúria paroxística frio, e aí é mandatório você fazer o teste de Donald Landerstein, tá? E no exame físico, aí você vai sempre ver, é criança, é adulto? E procurar indícios de doença linfoproliferativa, tá? Aqui eu tenho os critérios diagnósticos, tá? Esse especialista aqui, ele é norueguês, ele veio no Brasil em 2029, é o maior especialista no mundo em anemia hemolítica a frio, também morando na Noruega, né? É o que a gente espera. E aqui ele fez, ó, são critérios diagnósticos, hemólise crônica, isso é critério diagnóstico para CAD, tá? Eu tenho que ter hemólise crônica, eu tenho que ter um CUMBIS direto poliespecífico às custas de complemento. E esse título ele tem que ter maior 64. Essa segunda parte aqui, ele não é critério diagnóstico, mas hoje não é mais possível você dar o diagnóstico de CAD da primária sem você provar a existência de um IgM monoclonal. Tá? Então, hoje é mandatório, se eu apresento o paciente com anticorpo a frio, eu investigar um IgM monoclonal. Como que eu vou fazer isso? Na medula óssea e no soro do paciente, tá? Nesses casos, você pode fazer citometria de fluxo nessa medula óssea para ver se você tem algum linfócito produzindo IgM monoclonal, ou a própria biópsia de medula óssea. Eu não preciso ter grande quantidade, eu só preciso provar que esse IgM ele é monoclonal, geralmente do tipo K, tá? De novo aqui, tá? Para a gente provar a diferença do CAD versus o CAS,
como eu disse, não é critério diagnóstico, mas hoje não existe o diagnóstico de CAD sem eu provar a existência dessa IgM monoclonal. Então, geralmente, quando eu tenho CAD, eu tenho a IgM monoclonal, que eu vou procurar na medula óssea ou no soro do paciente. Na maioria das vezes, eu não consigo identificar no soro, então eu preciso procurar na medula óssea. Mesmo que o paciente não tenha nenhuma outra alteração que diga, é necessário fazer medula, nenhuma outra citopenia, mesmo que ele não tenha isso, mas para eu dar o diagnóstico de CAD, eu vou precisar sim fazer ou uma citometria de fluxo ou fazer uma biópsia para procurar essa IgM monoclonal, tá? Esse linfócito IgM kappa, tá? Outra coisa que também, por exemplo, nas doenças linfoproliferativas clonais, sim, essa minha IgM ela vai ser monoclonal. Por isso que o principal diagnóstico diferencial de CAD é com Waldenström mesmo, tá? Aqui tem os critérios diagnósticos, né, o que é requerido, e aqui tem o que como que você vai confirmar, de novo, a presença do CAD. E a grande diferença do CAD para Waldenström está na mutação da imunoglobulina, tá? Que eu tenho 2 pontos de mutação diferentes. Então, se a gente tiver a oportunidade também de conseguir ver isso, porque às vezes é muito difícil você dizer, eu estou diante de um Waldenström com anemia hemolítica autoimune secundária, ou eu estou diante de um Waldenström, ou estou diante de uma CAD, tá? Então, muitas vezes fica um limbo muito grande para você dar esse diagnóstico diferencial, tá? Então, para você diferenciar entre CAD e CAS, é importante você pedir as sorologias, é importante você ter exames de imagem para ver alguma doença linfoproliferativa, imunoeletroforese, biópsia ou citometria para ver se tem esse IgM monoclonal, tá? Nós tivemos aqui um caso clínico e eu já tinha comentado isso com o Dante, com o Dr. Bodin. O que me aconteceu nessa COVID? Eu tive um aumento de CAS, tá? Inclusive, eu vou mostrar isso no EMO agora, no EMO que vai ter agora em 2021. A gente conseguiu, só nesse ano de 2021, que é muito raro, a gente conseguiu uma série de 3 casos de CAS. Então, aqui era um caso típico, tá? O paciente, ele não tinha uma sintomatologia importante de COVID, mas ele foi encaminhado para a gente devido a um quadro de anemia hemolítica, tá? Óbvio que quando a gente foi fazer a tipagem sanguínea dele, veio isso, indeterminado, certo? Fizemos a pesquisa de anticorpo irregular, como é que a gente faz em gel e IgG, veio negativa, mas veio com alto positivo, porque a gente jogava a hemácia aglutinada lá dentro. E quando a gente fez o teste de cumbis dele, para nossa surpresa, isso aqui era a hemácia dele. Eu não sei se vocês conseguem ver. Isso é comum, tanto na CAS como no CAD. Toda vez que eu tenho suspeita de um dos dois, os residentes já estão acostumados. A primeira coisa que eu faço é olhar o tubo que contém anticoagulante, né? O tubo de sangue total. A gente já percebe essa alta aglutinação. Parece, inclusive, que a amostra está coagulada. E, às vezes, é essa reclamação que você encontra lá no laboratório central. Colhe outra amostra, que a amostra está coagulada. Quando, na verdade, não é coagulada, ela já tem alta aglutinação, porque ela tem temperatura ambiente, tá? Então, quando a gente fez o teste de antiglobulina desse paciente, isso aqui foi a tipagem ABO dele, positivo para tudo, certo? Temperatura ambiente. E aqui o cumbis direto dele, que veio só com esse C3D. Aí eu já estava tranquila, que eu já imaginei que era um anticorpo a frio. A gente manda aquecer, né? Eu já aqueço essa amostra aqui, e o soro do paciente, a centrífuga também é aquecida. Então, não adianta dizer que aquecer é só aquecer a amostra. Quando a gente está falando de aquecimento, a gente está falando de soro fisiológico aquecido, a gente está falando de centrífuga aquecida, a gente está falando de amostra aquecida para desfazer essa própria aglutinação do paciente, para eu poder determinar a tipagem ABO dele, que no caso aqui, desculpa, era O positivo, tá? Bem claro aqui, tá? Ele não reagia com nenhuma hemácia, com nenhum soro reagindo, e ele tinha anti-A e anti-B sendo um O positivo, tá? Amplitude térmica dele, né? Nós fizemos, como eu falo inicialmente, 4, 24 e 37.
A 24, eu já vi que ele tinha uma reatividade muito pequena. Então, quando você está fazendo amplitude térmica, se a 24 ele tem uma reatividade ainda forte, é óbvio que não adianta você fazer a 26. Mas como eu só estava enxergando só um pozinho aqui a 24, que seria, naquela escola que vai de 5 a 12, ele seria 5, eu já fiz para 26 e deu negativo. Então, a gente considera a amplitude desse anticorpo, a última que deu positivo, que é 24 graus, tá? A titulação nós fizemos por 12 horas de incubação. Para minha surpresa, esse paciente tinha até um título alto. Tanto o título do alto anticorpo que eu faço com o soro, deu 256, como o título do TAD dele também deu 256. Quando eu falo que eu titulo TAD, eu titulo mesmo que eu tenho aquele polo específico e eu tenho um complemento também monoespecífico, então é esse que eu estou titulando, não é o soro do paciente. E depois eu saio jogando a hemácia do paciente para ver até onde que ela é positiva, tá? E aí, como eu perguntei para o Gustavo se tinha médico, a gente vai falar também um pouquinho do tratamento. Eu falei tanto que é diferente, vamos ver as grandes diferenças, tá? Então, a gente sabe que é uma doença rara, os trabalhos clínicos são escassos, e a palavra-chave, tanto na quente quanto na frio, é off-label. Você não vai encontrar tratamento nenhum dirigido à anemia hemolítica, tá? É uma doença completamente órfã. Até se você for olhar no corticoide, eles nem citam, certo? Então, é uma doença completamente órfã. Então, agora, por ser uma doença rara, e aí a gente viu que com HPN, foi aquele boom das empresas farmacêuticas estarem investindo em doenças raras. Então, a nossa anemia hemolítica por anticorpo a frio também entrou nesse bolo de investimento das empresas farmacêuticas, tá? Por anticorpo a quente também. Então, aqui eu tenho um algoritmo, certo? O que eu disse que é importante você saber se é secundária ou primária? Veja bem a setinha. Na secundária, eu não trato essa hemólise. Eu só faço suporte. Suporte quer dizer o quê? Transfusão, tá? Então, se eu tenho certeza que o meu paciente tem um caso, eu não vou dar medicação nenhuma. Eu vou tratar a doença de base e, se necessário, eu vou fazer transfusão nesse paciente. Eu posso afirmar para vocês que a maioria dos pacientes com CA secundária, eles não precisam fazer nada. Você só precisa ficar olhando. Só que eu tenho que ter especial atenção à hemoglobinúria paroxística frio. Às vezes, eles têm uma hemólise intravascular tão importante que, nesses casos, sim, eu posso precisar de transfusão de sangue. Os meus pacientes com COVID, eles precisaram, só 2 precisaram de sangue, mas não foi pela hemólise em si, não, tá? É porque eles tinham várias doenças de base e, antes de evoluir com a hemólise, eles já eram pacientes anêmicos. Esse que tinha um HB de 8,7, o paciente hoje está normal, recuperou da COVID totalmente, está normal, não precisa fazer nada por ele, só olhar mesmo, tá? Só ficar olhando. Já quando eu tenho uma doença primária, aí sim eu vou definir tratamento, tá? Se o paciente é sintomático ou assintomático. De primeira também, às vezes assusta muito você saber que o paciente tem um anticorpo a frio, só que a gente tem que ter em mente outra coisa. A anemia hemolítica frio, ela é muito, mas muito mais benigna que a anemia hemolítica quente, tá? De todas, a pior, quando o meu paciente já chega no pronto-socorro com hemoglobinas com níveis extremamente baixos, eu já penso numa mista, tá? Eu chamo carinhosamente esses meus pacientes de mista de ressuscitados, porque eles chegam com hemoglobina de 2, 1 ponto alguma coisa. Então, quando eu tenho isso, eu já penso que eu tenho anticorpo a quente ali também, não é só a frio, tá? A frio são doenças mais benignas. Então, óbvio que se eu estou falando em tratamento de suporte, eu estou falando na transfusão. E que na anemia hemolítica frio é só um benefício temporário, eu vou manter esse paciente estável até o controle da hemólise com terapêutica definitiva. Se for secundária, terapêutica definitiva da doença de base. Se for primária, aí é mais 500, porque eles não respondem tão bem às terapêuticas que são liberadas hoje no Brasil, tá? Então, como que eu faço a transfusão desses pacientes, se eles vierem a precisar de transfusão? Geralmente, o técnico, ele se assusta quando pega um paciente com anemia hemolítica frio, porque é aquele que ele nem consegue definir a tipagem EBO, tá?
quando, na verdade, a gente está diante do caso mais simples. Então, geralmente, eu vou ter uma tipagem BO-RHD, e se eu estiver fazendo a tipagem em tubo, em TA, vai dar tudo positivo. E aí, o técnico para, ele nem continuou para 37. Como deu positivo em TA, ele continua, né? Mas não deveria fazer isso, certo? Então, o que você faz quando você tem um paciente assim? Você aquece essa amostra, tá? E aí, quando eu falo aquecer a amostra, eu estou falando de aquecimento verdadeiro, certo? Aquecimento de centrífuga, então eu tenho que ter centrífuga com controle de temperatura, aquecimento de soro, tudo. Quando eu faço isso, eu consigo fazer tudo com esse paciente. É maravilhoso transfundir um paciente com anemia hemolítica fria, tá? Porque você não tem dúvida do que você está dando. Aí vamos dizer que esse paciente a 37 graus, ou se eu estou fazendo só aquele cartão em gel, que já é a 37 graus que eu incubo, ele deu positivo. Eu posso estar diante de duas coisas. Ou esse anticorpo a frio, ele tem uma amplitude térmica muito grande, ou tem um halo anticorpo associado, né? É óbvio que o que eu vou fazer aí? Eu vou ter que tentar identificar esse halo anticorpo, que se vier pan-reativo, é muito sugestivo de eu ter aí um anticorpo com amplitude térmica muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar inativar essa IgM. Como que eu faço isso? Eu posso realizar o 2-mercapto ou o DTT. No nosso serviço, a gente utiliza mais o DTT, apesar de eu ter certeza que eu estou destruindo o QEL. Só que aí é simples, eu dou para todo mundo o QEL negativo, tá? Porque eu acho muito mais simples mexer com DTT do que com 2-mercapto. Aí é a preferência do freguês. Quando você faz isso, olha o que você tinha aqui. Aqui você tinha um paciente. Isso aqui, na verdade, era um paciente meumista, tá? Que tinha uma amplitude térmica muito grande. Então, era um paciente que eu não conseguia definir o tipo sanguíneo dele. Eu aqueci, não adiantou nada, parecia que eu não estava fazendo nada, né? Mesma coisa, a fenotipagem dele aqui, eu também não consegui fazer nada. Quando eu tratei com DTT, olha que bonitinho, você consegue definir tudo. E aí, assim, se o meu paciente é negativo ao aquecimento, à prova cruzada, eu não vou dar atenção para a primeira fase se eu realizo em tubo, tá? Ela tem que ser feita com tudo aquecido, tá? Se eu só conseguir negativar, inativar o anticorpo com DTT, então a prova cruzada, obrigatoriamente, eu tenho que fazer com esse soro tratado com DTT. Aí é aquela que não vou estar dizendo, eu vou estar dando sangue com prova cruzada positiva. Não, esquece. Meu paciente, ele está recebendo sangue completamente compatível com prova cruzada negativa, tá? Porque quando eu tiro o efeito desse autoanticorpo, eu tenho uma prova cruzada negativa. Então, não existe aquela coisa de eu estar dando sangue menos incompatível. Não, eu vou estar dando sangue totalmente compatível. Tá? E aí, como que eu faço o tratamento medicamentoso para a primária? Na secundária, a gente viu que só fica aí na transfusão. Se o meu paciente tem hemoglobina acima de 10, e eu tenho 2 pacientes assim no consultório, no ambulatório, tá? Conduta expectante, não vamos estragar, tá? Quando que eu vou me preocupar com esses pacientes? Eu já tive um caso aqui, quando eles vão ser submetidos à cirurgia cardíaca, tá? Então, quando eles vão ser submetidos à cirurgia cardíaca, sim, esse que mantém HB de 10, ele vai para HB de 6. Aqui, uma coisa que funciona é você fazer plasmaférese antes de uma cirurgia cardíaca para evitar essas hemólises, tá? Se o meu paciente ele hemoliza muito, ele mantém cronicamente essa hemoglobina de 10, de modo que eu tenho que transfundi-lo muitas vezes, porque ele está sempre hemolizando, o que eu vou fazer? Hoje, a primeira linha de tratamento é o rituximab, 375 miligramas por metro quadrado durante 4 semanas. Vejam bem que aqui em nenhum momento eu falei corticoide, tá? Para anemia hemolítica frio, por anticorpo a frio, eu não tenho benefício nenhum em dar corticoide para esses pacientes. Meu paciente respondeu sim, ele aumentou 1 grama de hemoglobina. Gente, se ele aumentou um pouquinho de hemoglobina, às vezes é só por ele estar reagrupando pelo corticoide, tá? As hemácias, mas eu não tenho resposta mesmo, certo? Eu considero resposta quando eu tenho hemoglobinas acima de 9 ou quando eu tenho hemoglobinas acima de 2, e aí é que é a resposta completa. Um aumento discreto de hemoglobina não estraga seu paciente e mantenha corticoide com ele. Eles não respondem a corticoide. E aí, se meu paciente não responde a rituximab, aí você reza para ter um estudo
certo? Sendo desenvolvido, e você poder depois ser seu paciente nesse estudo, porque não tem nenhuma droga aprovada no Brasil para a doença de aglutininas a frio, certo? Eu vou mostrar aqui rapidamente algumas medicações que foram tentadas, né? Aqui eu tive R-Benda, de novo, aquele cara lá da Noruega, certo? Até um número grande de pacientes, 45 pacientes só com CAD. E o que a gente viu aqui? Que resposta completa, quer dizer, esses pacientes conseguiram hemoglobina acima de 12 em apenas 40% dos casos. Se a gente for olhar a resposta total, em torno de 70%. Mas 70% com essa toxicidade toda, tá? Aqui eles também tentaram Fludara também, certo? Associado sempre ao rituximab, tá? Então, aquele paciente que foi refratário à monoterapia com rituximab. E, de novo, você olha o quê? As respostas completas, 20%, e aquela resposta parcial de 55%, entendeu? Então, a resposta muito pequena mesmo. Bortezomib também foi testado, mas apenas em 21 pacientes. Desses, só 6 tiveram resposta, sendo 3 parcial e 3 completas, ou seja, 3 que conseguiram. Todos, se vocês for ver, aquele carinha está aqui, tá? Só 3 pacientes que conseguiram resposta. Então, por mais que a gente tente várias coisas nos pacientes com CAD, a gente não vai conseguir uma boa resposta, né? Até que, o que a gente sabe com CAD? E aí muita gente pensa, CAD, IgM, ativação do complemento, hemólise intravascular. Não é assim, tá? O que a gente tem na doença de aglutininas a frio? Eu tenho a ativação, sim, do sistema complemento desse C3, tá? Só que esse C3, ele vai sensibilizar as minhas hemácias. Onde que eu tenho receptor de C3? Fígado e baço. Por isso que não adianta esplenectomia. Então, o que vai acontecer? Essas hemácias sensibilizadas por C3, elas vão ser amplamente retiradas da circulação pelo sistema reticuloendotelial do fígado e do baço, tá? Não é por hemólise intravascular. Eu tenho hemólise intravascular, sim, quando eu tenho intensificação desse caso, como é no caso de uma cirurgia cardíaca, de uma infecção, aí sim eu vou ter hemólise intra e extravascular. Mas na maioria das vezes o que eu tenho só é hemólise extravascular e a retirada dessas hemácias pelo sistema reticuloendotelial. E observe que quem está sensibilizando as minhas hemácias é o C3, tá? Ou seja, se eu quiser bloquear complemento, eu tenho que bloqueá-lo em nível alto, eu não posso bloqueá-lo em nível baixo. Isso a gente viu bem, foi tentado, né? Quando viu, não, CAD é provocado por complemento, então vamos tentar usar eculizumab, tá? E aqui, o que a eculizumab fez com a hemoglobina desses pacientes? Eles tentaram esses números de pacientes, realmente você teve uma redução do DHL, mas a hemoglobina do paciente, você não teve mudança nenhuma. Esses pacientes, eles mantiveram hemoglobina muito, às vezes, mais baixo que o inicial, entendeu? Então, não teve ganho da hemoglobina. E quando a gente olha como que realmente isso é esperado. Eu só tenho aqui bloqueio da minha via intravascular, da minha hemólise intravascular. Então, não vou ter ganho realmente de hemoglobina, tá? Eu tenho hemólise intravascular? Tenho, mas não é a minha principal via de hemólise. E aí, o que começou? Começou a surgir no mercado os receptores mais altos, bloqueadores mais altos. Esse pegacetacoplan, ele é bloqueador de C3, tá? Ele ainda não está aprovado no Brasil. Está sendo desenvolvido, não sei se alguém aí participa de algum estudo clínico, e foi visto o quê? Que esses pacientes, após 56 dias, eles já apresentam uma resposta que a gente considera completa, tá? Após o uso desses bloqueadores de C2. De novo, ele só está indicado para quem tem hemólise importante abaixo de 10, ou seja, para a minoria dos pacientes, certo? A mesma coisa, você tem uma queda de bilirrubina indireta, tá? Aqui você tem um bloqueador de C1, esse aqui, tá? Esse aqui bloqueia aqui C1, ele já é aprovado no Brasil, tá? E já tem estudo de fase 3. Esse aqui não está começando estudos de fase 3 no Brasil. E a mesma coisa, você vê o quê? Após pouco tempo de uso, os pacientes eles tiveram cerca de 3 a 4 gramas de aumento de hemoglobina. Então, pacientes que mantinham hemoglobina extremamente baixas, eles, a maioria foi para hemoglobina
acima, ó, muito próximo a 12, com o que a gente considera a resposta completa, tá? Então, a anemia hemolítica por anticorpos a frio é uma doença rara, pela literatura, de 20% a 40% dos casos, sendo que no nosso meio, provavelmente por sermos um país tropical, eu diria que é bem menos que isso, certo? 90% dos casos é confirmado pelo TAD convencional, como faz parte de critérios diagnósticos, titulação para anemia hemolítica, eu não acho que vale a pena você estar utilizando testes mais sensíveis. Elas podem ser classificadas em secundárias ou primária, tá? Testes imunohematológicos são importantes, inclusive na classificação etiológica. De novo, importante titulação e amplitude térmica, tá? Definição de IgM monopolo clonal para definição diagnóstica, se é primária ou secundária. CAS, tratamento de suporte, que é igual à transfusão, e na CAD ela ainda é meio órfã de tratamento e tem como primeira linha definida o rituximab. Obrigada, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai discutir agora, mas se vocês tiverem um dia, como é uma doença muito rara, paciente, coisa, vocês podem anotar o meu e-mail para tirar qualquer dúvida.